Olá pessoal, meu nome é Bento Borges Streamer, junto com meus colegas Augusto Pagano Frigo e Gustavo Machado de Freitas. Estamos oferecendo então o curso de Linux pelo PET-CC da UFSM, o Programa de Educação Tutorial da Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje a gente vai ver como é que é o terminal e dar uma olhada nos arquivos que tem no Linux. Então eu vou abrir aqui o Ubuntu pelo WSL2, certo? Vocês também podem acompanhar o tutorial indo aqui na máquina virtual de vocês, abrindo ela, ligando ela e abrindo o terminal lá dentro, ok? Então o terminal a gente é recebido por esse textinho aqui, ó. Aqui tem o usuário de vocês, e aqui tem o nome da máquina de vocês, e esse arroba que é do e-mail, ok? Toda vez que aparece isso aqui, ele está informando que é a nossa vez de escrever. Então aqui a gente pode escrever qualquer coisa. Quando a gente terminar de escrever e a gente quer enviar isso aqui para ser interpretado, lido, a gente dá um Enter. O computador vai tentar interpretar, não vai entender nada porque isso aqui não existe, né? Ele vai até informar a gente que não encontrou esse comando. Quando ele terminar de fazer isso, ele vai mostrar para nós de novo esse textinho aqui. Esse textinho se chama o prompt, né? Toda vez que aparecer o prompt, a gente pode escrever. Enquanto ele não aparecer, não é a nossa vez de falar, ok? Então vamos dar uma olhada agora quais são os comandos que tem, ok? Mas antes disso a gente tem que ver como é que a gente escreve comandos, certo? Então comandos eles são feitos o quê? O nome do programa, então por exemplo printf e argumentos. Então se eu digitar printf sem argumentos ele vai reclamar, ok? E um argumento que é relevante para a aula de hoje é esse aqui, ó. Aspas simples, porcentagem S, contrabarra, essa contrabarra aqui, ó. E N, beleza? Então isso aqui é um argumento. Cada argumento é separado por espaço, então a gente pode colocar outros argumentos aqui, ó. Certo? Qualquer bobagem. E essa combinação desse programa com esse argumento, ele pega cada um dos argumentos que tem depois e põe um por linha, certo? Então, e os espaços, a gente fica evidente como esses argumentos eles são quebrados como são quebrados os argumentos, certo? Agora, supondo que a gente quisesse juntar um argumento com espaços dentro, certo? Porque o espaço é usado para separar os argumentos. Então a gente põe printf, novamente aqui, João da Silva. E olha só, ele interpretou como um argumento só. Ele não quebrou em 3 nomes, porque a gente usou aspas simples. Certo? Se a gente tivesse feito o mesmo comando aqui, sem as aspas simples, olha só, ele interpretaria cada pedaço do nome como um argumento separado. Beleza? Ao invés de usar aspas simples, a gente também pode usar aspas duplas. Por exemplo, aqui, ó, João da Silva, certo? Só que tem um problema, que é o seguinte, se tiver algum caractere especial aqui dentro, por exemplo, isso aqui, ó, cifrão underline, olha só o que acontece. Ele não é que ele está duplicando, mas é que isso aqui ele é expandido para o último argumento do comando anterior. Então, qual é o último comando que a gente executou? Esse aqui. Ok? Qual é o último argumento? Esse aqui. Então essas duas letrinhas foram expandidas para isso aqui. E no final a gente ficou com o nome repetido. Então quando você usa aspas duplas, tem a chance de alguns caracteres especiais serem interpretados e expandir então o argumento de um jeito que talvez você não quisesse. Ok? Então tutoriais online vão usar aspas duplas. Usem exatamente como elas aparecem, porque os caras sabem o que estão fazendo. No dia a dia, se vocês vão escrever alguma coisa literalmente, prefiram as aspas simples, né? Então, repetindo aqui, ó, vou repetir com aspas simples o mesmo comando de cima. Cifrão, né? Opa. Olha só. Opa. Tá, no caso eu coloquei aqui uma aspa dupla, né? Mas olha só, ele não foi expandido. Ele foi interpretado literalmente. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como editar os comandos em modo rápido,
certo? Então a primeira coisa é o seguinte, a gente não, ó, veja que a gente escreveu todos esses comandos do zero o tempo inteiro. Se a gente apertar com a setinha para cima, a gente pode acessar os comandos. Então, a gente quer acessar esse comando aqui, ó, aperta para cima uma vez, tá vendo? Se a gente quer acessar esse comando aqui, aperta novamente uma vez para cima. Toda vez que tu apertar para cima, tu vai voltar, digamos assim, no histórico de comandos. Toda vez que tu executa o comando, você pode acessar ele de novo apertando para cima, ok? Então, vou voltar aqui para baixo. Nós podemos também, então, usar as setinhas pro lado, né? Para mover o cursor. O cursor é onde a gente vai digitar, né? Só que se a gente quer mover mais rápido, a gente pode segurar o Ctrl. Então, Ctrl setinha pro lado, ele vai pulando de palavra em palavra, ok? Podemos fazer também no outro sentido. Então, e também, se eu quiser apagar uma palavra inteira, eu não preciso, tipo, apertar o backspace várias vezes. Eu aperto Ctrl W e ele apaga a palavra inteira. Ctrl W. Se eu quiser apagar tudo que tem do cursor que está piscando aqui para o lado direito, eu aperto Ctrl K. E se eu quiser apagar tudo que está aqui no cursor até o lado esquerdo, Ctrl U. Beleza? Se eu quiser limpar esse terminal aqui que ele está poluído, eu aperto Ctrl L. Se eu quiser pesquisar um comando, eu vou aqui, ó, Ctrl R e eu digito o comando. Então eu quero procurar o último comando que tinha o da Silva, certo? Então aqui, ó, e ele encontrou aqui e eu posso dar um Enter e executar o comando novamente. Beleza? Que mais? Nós também podemos inserir enters dentro do comando. Então, toda vez que a gente dá um enter, a gente executa esse comando, mas a gente pode fazer o seguinte. Vou voltar aqui para cima. Suponha que eu queira colocar o segundo argumento embaixo, né, numa outra linha. Eu posso dar um contrabarra, essa contrabarra aqui, dar um enter, e ele vai deixar eu escrever mais coisas sem executar o programa. Então, outro nome aqui é John, certo? If, certo? Eu posso usar várias linhas se eu tiver esse contrabarra aqui, ok? Finalmente eu vou apertar Enter sem nenhuma contrabarra e ele vai executar, então, ele vai ler tudo como se fosse espaços. Inclusive, se eu voltar com a setinha para cima, ele vai substituir os Enters por espaços, certo? Agora eu queria falar um pouco de arquivos para vocês, certo? Esse que se vocês viram na aula de WSL, a gente pode acessar a pasta atual fazendo isso aqui, ó, explorer.exe, certo? Esse ponto aqui significa a pasta atual, certo? Porque o terminal ele sempre está aberto dentro de uma pasta, sempre está aberto dentro de uma pasta. Beleza? Então, o ponto significa a pasta atual. E que pasta é essa? É a pasta Ronaldo. Beleza? Essa pasta Ronaldo tem esses arquivos aqui, beleza? E ela está contida dentro dessa pasta chamada Home. Beleza? Essa pasta Home só contém a pasta Ronaldo, mas num computador de escola onde tem dezenas, centenas de alunos, aqui teria dezenas e centenas de pastinhas, uma para cada aluno, beleza? Pasta Home é onde estão todos os usuários. E aí, se a gente voltar mais atrás ainda, essa pasta Ubuntu, na prática, olha só o conteúdo, olha só, presta atenção, boot, dev, etc, home, tá? Se a gente der um ls, que é tipo para exibir o conteúdo, olha só, tá aqui, ó, bin, boot, dev, etc, home. Essa pasta se chama, essa pasta que é uma barra, simplesmente uma barra, é a pasta root, a raiz, certo? Todos os arquivos que existem no Linux estão dentro dessa pasta raiz. Todos eles podem estar aqui dentro, certo? Aqui dentro tem um monte de outros arquivos aqui. Inclusive a gente pode entrar lá dentro, certo? Então aqui, ó, olha só que interessante. Quando eu estou no arquivo, antes tinha um til, certo? Agora mudou para uma barra. Se eu entrar aqui em dev, certo? Esse dev aqui, ó,
ele alterou aqui também. Vou dar um ls para ver o que tem dentro. Vamos entrar dentro sei lá, net, certo? E olha só, ele vai escrevendo o caminho que tu percorreu aqui dentro. Então, se a gente quiser voltar, a gente pode dar cd dois pontos, ponto, certo? Que seria, digamos assim, para voltar onde tu estava antes. Vamos entrar aqui em size devices size tem, certo? Então, olha só, todo esse caminho que a gente percorre, começando pela barra raiz, ele põe aqui no prompt, certo? Pra gente sempre se achar onde a gente tá, beleza? E se a gente quiser voltar para essa pasta aqui, ó, barra Ronaldo, barra home, barra Ronaldo, a gente não precisa, tipo, fazer todo o caminho. A gente só basta colocar aqui, ó, cd to. E a gente tá de volta, então, nessa pasta aqui. E aí, inclusive, ao invés dele colocar... se a gente fizesse isso aqui, ó, não muda nada, porque isso aqui são sinônimos, ok? Claro, se o usuário de vocês é outra coisa, sei lá, o usuário de vocês é João, ok? Então, daí o comando é diferente. Esse tio passa a significar barra home barra João, certo? Então, de arquivos era mais isso que eu tinha pra falar. Lembra então desses arquivos? O arquivo barra, que é o raiz, o arquivo tio, que é a pasta do usuário, né? O arquivo ponto, que é a pasta atual, e o arquivo ponto, que é a pasta anterior, certo? Beleza? No caso, o resultado aqui é o resultado é o mesmo que isso aqui. Então, no mais era isso. Deixa eu falar sobre completar arquivos. Sobre completar. Percebam que... Como é que por exemplo, eu quis rodar um programa print, certo? Eu posso dar um tab e ele completa sozinho pra mim as possibilidades aqui de completar. Então eu posso colocar um printf e é isso aí. Se eu entrar aqui em dev, por exemplo, e tem essa pasta aqui chamada mapper, certo? As pastinhas aqui pra mim estão azuis, ok? Com o tempo vocês entendem por quê. Se eu escrever só MA e apertar Tab, ele completa automaticamente para mim. Então, outro jeito de facilitar a edição de comandos é tu apertar Tab, para ele completar sozinho o nome do comando e o nome de arquivos, beleza? Mas no mais, era isso que eu tinha para falar. Tudo de bom para vocês e a gente se vê em outras aulas.